A era do desarmamento acabou e o mundo está diante de uma nova corrida nuclear. Os chineses dobraram a quantidade de ogivas nos últimos 10 anos. Os Estados Unidos planejam gastar US$ 1,5 trilhão nos próximos 30 anos, modernizando o arsenal. E os russos, desde que invadiram a Ucrânia, abandonaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas e volta e meia ameaçam usar o poderio nuclear deles. E essa nova corrida é cheia de intimidações e avisos. O Putin posando em um bombardeiro nuclear, os Estados Unidos fazendo exercícios mais próximos do Oriente e a China construindo silos para mísseis intercontinentais. Nesse vídeo eu vou te falar sobre por que a corrida atual é muito mais perigosa do que a da Guerra Fria e explicar o contexto de toda essa tensão nuclear que a gente está vendo. A única vez que armas nucleares foram usadas em um conflito foi em agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançaram bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Esse foi o raio de explosão da bomba lançada em Hiroshima, que matou cerca de 140 mil pessoas. E essa seria a devastação se a maior bomba do arsenal americano atual fosse usada. Depois da Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, durante décadas o mundo viveu uma tensão nuclear, diante de uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. No auge, o número de ogivas nucleares chegou a 70 mil. Mais de 2 mil testes nucleares como esse na União Soviética foram feitos. E foi o medo de retaliação que impediu o pior. Um princípio chamado de destruição mútua assegurada. Se uma potência nuclear ataca a outra, as duas se destroem mutuamente, e com elas o mundo inteiro. Em caso de uma guerra nuclear, não tem lugar seguro, uma vez que as detonações têm efeitos em toda a atmosfera do planeta. Depois de uma série de tratados de controles de arma e o colapso da União Soviética, veio um desarmamento em massa. A quantidade de ogivas nucleares caiu para o número atual, cerca de 12 mil. Ainda assim, é suficiente para destruir o mundo várias vezes. 9 países têm armas nucleares. A maioria mantém em segredo o tamanho exato do arsenal deles, mas de acordo com as estimativas, os Estados Unidos e a Rússia ainda são as maiores potências. O arsenal da China é muito menor, mas tem crescido rapidamente. Entram ainda nessa lista a Coreia do Norte, a Índia, o Paquistão, a França, o Reino Unido e Israel, apesar disso nunca ter sido confirmado oficialmente. Essa corrida armamentista nuclear atual foi puxada por 3 fatores: a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o colapso do controle de armas e o crescimento nuclear da China. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Kremlin tem feito uma série de ameaças nucleares. Тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Right from the beginning of that war, nuclear weapons were brought up, rattled, so to speak, by the Russians to say to the West, listen, don't go in directly here and try to stop us. Em 2023, o Putin anunciou o envio de armas nucleares táticas para a vizinha, Belarus. Foi a primeira vez que a Rússia enviou armas nucleares para fora do seu próprio território. Esse é o local onde as armas nucleares poderiam estar armazenadas, um depósito militar no centro de Belarus. A Rússia diz que está enviando armas nucleares táticas. Elas têm um alcance de algumas centenas de quilômetros, um poder explosivo menor e são destinadas para uso contra alvos pequenos, como bases militares ou grupos de navios. Só para deixar claro, essas armas são diferentes das armas nucleares estratégicas, que podem destruir uma cidade inteira a milhares de quilômetros de distância. E essas armas nucleares táticas em Belarus são uma ameaça real para os membros da OTAN. Mas acredita-se que a Rússia já tinha armas nucleares táticas em Kaliningrado, um enclave russo mais a oeste, o que possibilita um alcance semelhante ao território da OTAN. Por isso, especialistas veem essa movimentação muito mais como um sinal político do que uma necessidade militar. I would contextualize this decision to move nuclear weapons to Belarus into this general array of measures that Russia has taken in order to heighten the temperature and make us in the West feel that the risk of nuclear war is increasing. Do outro lado, a OTAN respondeu. Na Europa, apenas a França e o Reino Unido têm seu próprio arsenal atômico, mas os Estados Unidos têm cerca de 100 armas nucleares instaladas em bases na Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália e Turquia. Agora, os americanos têm se preparado para instalar ogivas americanas também nessa base aérea no Reino Unido, a apenas 100 quilômetros de Londres. It really started after Russia's invasion of Crimea in 2014. That's when we started seeing real changes happening in
the way the Americans planned the role of nuclear weapons in defense of Europe. Cada vez mais os Estados Unidos têm trazido submarinos nucleares e bombardeiros para a Europa e feito exercícios mais para o leste, certas vezes de maneiras bem ostensivas. Em março de 2023, por exemplo, um bombardeiro americano B-52 realizou manobras sobre a Europa e voou em direção a São Petersburgo, e deu meia volta pouco antes de entrar no espaço aéreo russo. A Rússia também fez exercícios parecidos como esse em 2021 com um bombardeiro sobre o Mar Báltico. A questão é que antigamente os Estados Unidos e a Rússia pelo menos avisavam com antecedência sobre exercícios como esse. Isso fazia parte do tratado New START. Ele também mantinha um controle sobre o número de armas nucleares estratégicas. Esse e outros acordos foram projetados para criar confiança entre os dois lados por meio de uma verificação mútua. Eles levaram a Rússia e os Estados Unidos a reduzirem o tamanho dos arsenais. Mas depois de atacar a Ucrânia, a Rússia suspendeu a participação nesse tratado. E já antes disso, em 2019, o Donald Trump retirou os Estados Unidos de um acordo que proíbe mísseis de médio alcance. Trump estava insatisfeito com o fato do tratado não incluir a China. We really have no choice. Perhaps we can negotiate a different agreement, adding China and others, or perhaps we can't, in which case we will outspend and out-innovate all others by far. A China, que emerge como potência econômica e tem investido pesado nas armas nucleares. We have China that is rapidly building up its own nuclear arsenal and modernizing, and so far refusing to be engaged in arms control talks because it hasn't yet reached what it was called parity with the United States and Russia. Nesse deserto, perto da cidade de Yumen, no noroeste do país, a China construiu mais de 100 novos silos. São locais de armazenamento e lançamento de mísseis de longo alcance, capazes de atingir países em outros continentes. Somente nos últimos 10 anos a China dobrou a quantidade de armas nucleares. A estimativa é de que o país tem agora cerca de 500 ogivas, e a projeção é de que aumente ainda mais. It's a dramatic change for the Chinese, of course, because all previous decades they have insisted that they were not in an arms race. They didn't need more than just a small number of nuclear weapons to make the point to other countries, which is like, don't do something stupid. They've clearly decided that is no longer sufficient. A China nunca declarou os objetivos e as metas desse programa de expansão nuclear. Alguns analistas dizem que Pequim considera seu arsenal muito vulnerável a um ataque. Mas o que isso significa para essa nova corrida armamentista nuclear? Isso muda completamente o cenário. Na Guerra Fria, os dois lados igualavam o número de armas nucleares um do outro para manter o rival sob controle. Mas especialistas dizem que alcançar um equilíbrio entre três potências vai ser muito mais difícil. Nos Estados Unidos, os políticos estão debatendo como enfrentar dois adversários nucleares quase iguais, caso a Rússia e a China unam forças. O lançamento do novo bombardeiro B-21 com capacidade para armas atômicas é apenas o início do programa de modernização nuclear dos Estados Unidos. A estimativa é que os gastos possam chegar a $1,5 trilhão nos próximos 30 anos. Isso significa mais armas nucleares e um mundo muito mais perigoso. We only have experience in the past of doing arms control between the Soviet Union and the United States. We don't really have any experience doing multi-actor nuclear arms control agreements. Essa corrida nuclear atual tem ainda uma outra consequência. Países não nucleares na Ásia, no Oriente Médio e na Europa têm cogitado começar o próprio programa de armas atômicas. Os especialistas apontam o óbvio: essa é a direção errada. Essa corrida armamentista nuclear é talvez o lado mais assustador dessa tensão criada pela nova ordem mundial, multipolar. Ela é um problema complexo e global, que requer diplomacia, diálogo e cooperação entre os países. Soluções nacionalistas e bélicas só vão piorar o problema. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.